Então, vamos iniciar a atividade da noite de hoje. Boa noite, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao encontro desta noite. A equipe de trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes nos oferece todas as sextas-feiras, às 20 horas, uma palestra edificante e fortalecedora, baseada em conteúdos doutrinários cristãos. Esse evento de hoje, né, será somente virtual, em virtude da chuva, com a participação do nosso irmão Almir Santos, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e apresentará o tema Autoconhecimento. Iniciaremos com a leitura de harmonização, que tem como título Perdão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. Foi uma filha e desmarquei, meu Deus do céu. Perdão, Remédio Santo, extraído do livro Palavra de Vida Eterna. Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço, físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, e a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas. Eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus, ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias, a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, agora faremos a prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Senhor Jesus, estamos reunidos na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecemos pela oportunidade que nos é concedida. Ilumina-nos, Mestre, com tuas bênçãos e com teu amor, que possamos estar receptivos
a explanação do nosso amigo Almir e que procuremos fazer uma reflexão do assunto que está abordado, que será abordado, né? Abençoa todos encarnados e desencarnados presentes nesta noite e que a paz do Senhor esteja conosco. E assim seja. Então, seu Almir, pode dar início à sua atividade. Autoconhecimento. E nós temos como principal fonte o livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo. A nossa proposta é conhecermos os conceitos e benefícios do autoconhecimento, bem como a sua importância no processo de realização da nossa reforma íntima. E, para cumprirmos, alcançarmos esse objetivo, nós vamos caminhar pelo seguinte roteiro: a importância do autoconhecimento na nossa caminhada evolutiva, os conceitos e benefícios do autoconhecimento. Vamos comentar, compartilhar algumas informações de Hamed, do benfeitor Hamed, sobre a negação das nossas sombras, o que vem a ser essas sombras e por que as negamos, por que temos medo de nos conhecermos, por que nós pegamos as nossas pendências e imperfeição e tentamos escondê-las, mas elas estão sempre presentes através das nossas ações. Mesmo que racionalmente a gente perceba que alguma coisa vai de encontro à nossa proposta evolutiva, muitas das vezes nós temos reações emocionais que não conseguimos controlar. E, por fim, a expansão da nossa consciência. Nós teremos também os esclarecimentos de outros espíritos, como Joana de Ângeles, Hermance, Emmanuel, e alguns esclarecimentos das obras básicas. A importância do autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, nós temos um questionamento de Kardec aos espíritos superiores que fala sobre os caracteres do homem de bem. Kardec pergunta, então, aos benfeitores espirituais: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os benfeitores espirituais respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando ele compreende por antecipação, já ainda nessa jornada terrena, a vida espiritual. Nós colocamos aqui algumas imagens de referência sobre a prática do bem, né? A imagem sobre a parábola do bom samaritano, o perdão do pai, naquela parábola do filho pródigo. Nós colocamos aqui como referencial também o nosso irmão Francisco Xavier, né? Chico Xavier, para que a gente possa ilustrar o que os espíritos superiores nos trazem. Então, quando praticarmos, à medida que praticamos a lei de Deus durante a nossa caminhada terrena, nós estamos demonstrando progressos reais e elevação do nosso espírito na hierarquia espírita. É um processo de amor, de dedicação, de perseverança. Porém, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele faz uma citação que muitas das vezes, quando tomamos conhecimento dela, nos identificamos com essa informação de Paulo de Tarso. Ele diz assim: eu sou capaz de querer o bem, mas não de realizá-lo. Realmente, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E muitas vezes nós que estamos nesse trabalho de evolução, muitas das vezes
nós, como comentamos ainda há pouco, temos reações emocionais que vão de encontro à proposta do Evangelho. Às vezes saímos da casa espírita, de uma terapia do Evangelho, de esclarecimentos espirituais, e nós somos colocados à prova e não conseguimos passar naquele teste. Ainda estamos muito reativos emocionalmente, através da raiva, às vezes da indiferença, da mágoa, do ressentimento. Mas por que isso acontece, apesar de nós estarmos trabalhando com muita sinceridade a nossa evolução e, na hora de colocar em prática a caridade na sua essência, benevolência, indulgência, o perdão, nós não conseguimos? E aí a benfeitora Joana de Ângeles nos traz esse esclarecimento, dentre outras coisas. No livro Autodescobrimento, que a nossa casa fez um estudo em 2 edições, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no capítulo 2, Joana de Ângeles nos fala sobre o ser emocional. E ela nos diz assim: o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. E a benfeitora continua: mesmo quando adquirimos o senso do discernimento após nos intelectualizarmos, acreditando possuirmos um grande controle da emoção, dela não nos libertamos como a princípio gostaríamos. E a Joana nos traz para a nossa reflexão esse esclarecimento. Somos seres emocionais. E as nossas reações emocionais têm a ver com diversos fatores, dentre eles, crenças que nós temos enraizadas, arraigadas no nosso subconsciente, que nos levam a determinadas percepção de sensações quando são ativadas a nossa memória, ou talvez a nossa imaginação, vem à tona essas crenças que nos fazem reagir emocionalmente, muitas das vezes indo de encontro às propostas de amor da Boa Nova que o Mestre Jesus nos trouxe. E é importante nós levarmos em consideração essa nossa caminhada evolutiva, esse processo. E lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai o próximo como a si mesmo, no item 8, a lei do amor, o Espírito Lázaro fala sobre isso. Ele fala que na nossa origem evolutiva somos instinto. À medida que nós avançamos e nos corrompemos, avançamos intelectualmente e, na maioria das vezes, nos corrompemos moralmente. Somos sensações. À medida que nós nos instruímos e nos depuramos, somos sentimentos. E a sublimação do sentimento é o amor. E Joana nos chama a atenção que, nesse processo, nós passamos pela emoção, que é um trabalho de amor, de perseverança, através de ressignificação de crenças, do nosso trabalho, da nossa perseverança em colocar em prática as propostas do Evangelho, como foi colocada a mensagem que a nossa irmã Zilda trouxe, relativa ao perdão, e acrescentando que é importante trabalharmos em nós também o auto-perdão, para que nós compreendamos que nós não somos a raiva, não somos a mágoa, não somos o ressentimento. Nós estamos atualmente ainda identificando em nós, nos identificando através dessas emoções. E é importante trabalharmos o auto-perdão e percebermos que esses momentos em que nós falhamos na nossa proposta está dentro ainda de um processo de amor em relação à ressignificação de crenças, a reprogramação do nosso subconsciente, e a ferramenta fundamental é a terapia do Evangelho do Mestre Jesus,
para praticarmos em nossas vidas. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. E nós nos questionamos, então, qual é o meio mais eficaz que nós, seres humanos, temos de nos melhorar nessa vida e resistirmos a essa atração, né? Para trabalharmos essa desidentificação ainda com essas emoções que nos fazem reagir quase instintivamente, ainda preso à nossa fase do primarismo, lá nos instintos. E os benfeitores espirituais nos respondem: um sábio da antiguidade, que é Sócrates, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Daí a importância de nós caminharmos hoje nesse tema do autoconhecimento. O que é, os seus benefícios e como nós vamos, né, realizar essa tarefa, esse trabalho de amor de nos autoconhecermos para fazermos as mudanças necessárias para nos desidentificarmos dessas emoções que ainda, muitas das vezes, nos tornamos reféns e até prisioneiros dela, e elas acabam direcionando as nossas vidas, nos afastando da nossa caminhada evolutiva à luz do Evangelho. E no livro Consolador, o Espírito Emmanuel também nos traz a informação sobre o autoconhecimento, lá na questão 232, em que ele traz para nós esse questionamento. Em matéria de conhecimento, qual a maior necessidade de nós, seres humanos, homem, mulher, homem no sentido genérico? E Emmanuel nos traz a resposta. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, nós citamos ainda há pouco, né, o Livro dos Espíritos cita Sócrates, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Então, precisamos olhar para dentro de nós, como a imagem aí nos sugere, mas não superficialmente. Olhar para dentro de nós, observarmos atentamente as nossas reações, as nossas aversões, os eventos externos que disparam gatilhos em nós, que ativam emoções como mágoa, ressentimento, raiva, ódio, até desejo de vingança, para que nós possamos trabalhá-las em nós e erradicarmos, né? Transmutarmos essas reações emocionais em reações emocionais que estejam alinhadas com a proposta do Evangelho do Mestre Jesus. E aí não serão mais reações, né? Serão ações bastante edificadas pela proposta do Evangelho, que vão fazer com que nós, cada vez mais, possamos dar um passo à frente em relação à nossa caminhada evolutiva. E aí nós vamos ver os conceitos e benefícios, e nós vamos nos valer bastante dos esclarecimentos do benfeitor Hamed. Lá no livro Os Prazeres da Alma, Autoconhecimento, ele coloca duas partes. O benfeitor Hamed nos traz uma definição de autoconhecimento. Ele nos diz assim: autoconhecimento é a capacidade inata, ou seja, natural, já está em nós, na natureza humana, que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Daí já podemos refletir que a mudança, esse processo de caminhada evolutiva, não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. E essa percepção é uma percepção gradativa, vão ocorrer eventos, como falamos ainda há pouco, eles vão disparar gatilhos, vão ativar pensamentos, ferramentas da mente, como a memória, e essa memória vão ativar emoções, e aí nós vamos vendo a causa dessas reações ainda instintivas, apesar de racionalmente o Evangelho já nos dar uma bússola, já é uma bússola que nos orienta como procedermos em relação à mágoa, ao ressentimento, como foi citado na mensagem de abertura.
E aí, Hamed traz uma outra informação interessante. Essa transformação, a gente normalmente foca nas nossas pendências morais, nas nossas pendências afetivas, nas nossas reações, mas Hamed nos diz também, nos traz como informação que, ao mesmo tempo, o autoconhecimento amplia a nossa consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Não é Jesus que nos afirma, gente? Brilha a vossa luz. Os benfeitores espirituais nos informam que na nossa consciência divina, no nosso inconsciente profundo, no nosso self, estão gravadas as leis divinas, as leis naturais. E nós ofuscamos essa luz quando ainda nós nos identificamos com essas reações emocionais, ainda por conta de nós estarmos mais ligados à nossa fase primitiva do que o nosso próximo passo na caminhada evolutiva, como traz o nosso irmão Lázaro, é da sensação para a fase dos sentimentos. Por isso, a nossa reação, essa nossa identificação ainda com a nossa fase primária, primitiva, que teve a sua importância na nossa caminhada como seres em evolução. Então, é importante nós percebermos que o autoconhecimento também vai ampliar a nossa consciência sobre os nossos potenciais adormecidos. E muitas das vezes são crenças dessa encarnação. Lá na infância, alguns referenciais de amor para a gente, como nosso pai, a nossa mãe, às vezes estão querendo nos motivar e às vezes fazem comparação. Olha, mas você devia ser igual ao seu irmão, estudar igual ao seu irmão. Olha como o seu irmão é organizado. E aquilo soa na gente. Os nossos pais estão dando o melhor deles a nível de amor, de orientação, estão tentando nos ajudar, mas, de repente, aquilo chega em nós, né, de uma forma assim depreciativa, a gente guarda aquilo, acaba armazenando, salvando essa informação no nosso subconsciente, porque o nosso pai, em determinado momento, ou a nossa mãe, ou aquele que está nos orientando, nos educando, ele faz uma comparação e a gente não consegue perceber a maneira, porque acabamos não recebendo orientação de como nos melhorarmos no estudo, na concentração, e aí aquilo acaba gerando uma crença limitante em nós. E potenciais que nós temos, eles ficam adormecidos pela limitação dessas crenças. E o autoconhecimento faz com que nós tenhamos a possibilidade de ressignificarmos essas crenças. E assim liberando, trazendo à tona esses potenciais divinos que estão em nós adormecidos, muitas das vezes, não necessariamente só por esse motivo, mas pode ser muitas vezes por essas crenças limitantes e por outras crenças limitantes que nós vamos armazenando ao longo da nossa caminhada. E o Espírito Hamed, ele nos fala, além dessa definição, ele nos traz a importância e o benefício do autoconhecimento. Ainda na parte 1, lá no livro Os Prazeres da Alma, ele nos diz assim: o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Olha que importante. E até a quem atribuímos as nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Então, nós temos muito... É um mecanismo de fuga psicológica. A Joana de Angelis, lá no Ser Emocional, ela fala sobre isso. Nós já estudamos em épocas anteriores aí na nossa casa. Esse mecanismo de fuga, que a psicologia fala, a psicanálise, que é a projeção. É quando nós projetamos no outro alguma deficiência que está em nós. Ela, às vezes, está latente ali, ela não se torna mais uma ação, mas ela ainda está latente em nós. E pode, em determinado momento, aflorar e gerar uma reação emocional. E uma dessas reações é essa projeção que fazemos no outro. E o autoconhecimento nos dá essa habilidade, né, de saber como agem, né, os nossos pontos frágeis. Citamos aí como exemplo esse mecanismo de fuga psicológica. Então, muitas das vezes, nós estamos projetando no outro: pô, mas fulano, olha lá,
fulano é assim, tem esse hábito, é uma coisa ruim. E quando começamos a nos autoconhecer e nós vimos que fizemos uma crítica a alguém, fazendo uma reflexão, nós vamos começar a perceber que nós temos também em nós aquela fragilidade e nós estamos projetando no outro. E o autoconhecimento nos traz essa possibilidade. E Hamed nos fala também, ainda como benefícios do autoconhecimento, que caminhar no processo de nos autoconhecermos significa desenvolvermos gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo, como falamos ainda há pouco, que façamos projeções triviais, né? Projeções vulgares sobre e levianas, irresponsáveis sobre outras pessoas das nossas deficiências. Aí vamos passar a julgar menos, e Jesus fala sobre isso, nos traz esse ensinamento, né, que não devemos julgar para não sermos julgados, porque da mesma medida que nós medirmos alguém, seremos medidos também. Então é importante nós estarmos atentos, e quando estamos, né, trabalhando esse processo de autoconhecimento, nós vamos observar que essas projeções vulgares e irresponsáveis que fazemos, muitas vezes no ambiente de trabalho, muitas vezes até dentro da nossa casa espírita, da onde nós cultivamos a nossa fé, trabalhamos a nossa espiritualização, e acaba comprometendo aquele companheiro ou aquela companheira de caminhada, ou seja, dentro do lar. E o autoconhecimento nos proporciona isso, nós percebermos que nós fazemos essas projeções, que essas projeções têm mais a ver conosco do que com aquele a qual nós, ou aquela a qual nós estamos dirigindo aquela crítica, e que precisamos trabalhar com muito carinho essas pendências que estamos projetando no próximo. E Hamed nos fala, né, que aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros, porque nós estaremos sempre fugindo de nós mesmos, das nossas responsabilidades com a nossa caminhada evolutiva, projetando no outro as nossas fragilidades, e aí nós não vamos ter uma convivência saudável aonde nós estivermos, seja no lar, no ambiente do trabalho, no lazer, na casa espírita, onde nós estivermos, né, com esse hábito de projetarmos as nossas tendências e criticarmos o outro, nós não vamos nos relacionar bem, né? Não vamos fazer uma boa caminhada evolutiva a nível de relacionamento humano. E Hamed nos diz, o ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Muitos de nós temos aquele hábito de nos vitimarmos. Tudo que acontece conosco, coitado de nós, somos responsáveis, e às vezes a causa somos nós mesmos pelas nossas ações. E é importante nós observarmos esses atos, não esses atos, como eles vão se repetindo, já geraram hábitos e às vezes se tornam vícios. E o que dispara esses gatilhos que fazem com que nós reajamos quando estamos de frente de determinadas pessoas? Porque elas trazem para nós a oportunidade de identificarmos em nós pendências que nós precisamos trabalhar. E isso nós fazemos, na maioria das vezes, inconscientemente. Está no nosso nível mais profundo, lá no nosso, não no inconsciente profundo, mas no nosso inconsciente subconsciente, onde rodam os programas automáticos que são necessários para a nossa caminhada, funções do nosso corpo físico, como respiração, dentre outras, e eles ficam armazenados ali com a finalidade de nos ajudar. Só que, dependendo da crença com a qual nos identificamos, acabam ofuscando essa luz que Jesus pede que nós façamos brilhar em nós. E o Espírito Hamed também, ele nos traz assim uma informação importante. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos o nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar
força aos outros. Aí trouxemos essa imagem aqui, que eu achei bastante sugestiva, que quando nós estamos aí numa aeronave, é uma orientação lá da tripulação de cabine, lá, especificamente os comissários, que em caso de despressurização, se nós estivermos com crianças, nos acompanhando crianças, nós temos que pegar a máscara de oxigênio, colocar em nós primeiro, para depois atender a criança. Às vezes, instintivamente, não, vamos colocar logo na criança, mas ela vai precisar que estejamos bem. E muitas das vezes, quando pais, avós, educadores, profissionais, quando dentro do nosso ambiente profissional nós temos subordinados, nós temos dificuldade de auxiliá-los porque nós temos pendências em nós. Nós temos pendências relativas à nossa insegurança emocional. E essa insegurança vai nos desestabilizar e tomar atitudes que vão de encontro até às propostas do nosso ambiente de trabalho, às propostas da nossa caminhada evolutiva. Então, o autoconhecimento vai nos permitir, através dele, observarmos as nossas fragilidades, as nossas pendências, trabalhá-las, e aí sim teremos mais possibilidade de, com segurança, ajudar o próximo. E aí nós vamos falar um pouco, comentar o que Hamed nos traz sobre a negação das sombras. Por que nós temos, por que fazemos essa projeção, esse mecanismo de fuga, de projetarmos no próximo as nossas pendências? E aí, Hamed nos traz essa informação já na parte 2 do autoconhecimento, lá no livro Os Prazeres da Alma. A negação da sombra, ou seja, das nossas pendências, das nossas fragilidades emocionais, e também de tolhermos inconscientemente os nossos potenciais adormecidos, faz com que abominemos, ou seja, que nós critiquemos, detestemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Então, quando o nosso subconsciente ele identifica, em nós uma pendência e ele vê o outro com uma ação, a gente tem medo ali de aflorar essa fragilidade em nós e a gente desvia a nossa atenção com o intuito de que a gente não tenha aí uma recaída, aflore em nós aquilo que nós estamos projetando no outro, que na verdade são fragilidades, pendências em nós. E Hamed também fala uma coisa interessante, gente. Além de nós negarmos as nossas pendências, também por conta de nós mantermos adormecidos os nossos potenciais por crenças limitantes, atribuímos aos outros os nossos potenciais não desenvolvidos. Olha que interessante. Fazendo dessas pessoas heróis ou gurus. Também nós vemos no outro um potencial que está adormecido em nós por uma crença limitante e aquela pessoa se torna um herói para a gente. E dependendo dessa pessoa com a qual nós estamos relacionando, podemos nutrir enigmáticas paixões, alianças ou paixões desmedidas por conta dessa crença limitante de não sermos capazes de termos aquilo que a gente vê no outro, que consideramos assim um dom, uma peculiaridade que nós gostaríamos de ter. Puxa, mas fulano assim, é tão seguro, nós estamos inseguros muitas das vezes emocionalmente, mas ele é tão seguro no que ele fala, e eu queria ser assim. E a gente começa a admirar aquela pessoa e nós transferimos essa nossa deficiência como se ela complementasse isso em nós. E aí nós acabamos criando um relacionamento doentio, talvez até um relacionamento tóxico, dependendo daquela pessoa com a qual nós estamos nos relacionando e projetando. Então, nós não projetamos só a nossa negatividade, ou melhor, as nossas pendências morais. Nós projetamos também aquilo que está em nós adormecidos, os potenciais, e nós elencamos aquela pessoa
como se fosse parte de nós, aquilo que está faltando em nós. E acabamos endeusando, né? Colocando aquela pessoa como sendo indispensável nas nossas vidas e passamos toda a nossa insegurança, colocamos nas mãos dela para que ela resolva a nossa vida. E pode gerar um relacionamento tóxico, como nós citamos ainda há pouco. E essa negação das sombras precisa ser trabalhada. Porém, André Luiz nos traz uma informação importante. Quando nós falamos dessa projeção do outro, muitos de nós temos o hábito de usar a espiritualidade para as nossas consultas. Somos inseguros, poxa, eu vou ali no centro espírita, será que aquela pessoa vai, aquela médium, aquele espírito vai me ajudar? Eu estou querendo fazer alguma coisa, uma viagem, um concurso. Eu queria saber a orientação do plano espiritual, porque nós estamos inseguros muitas das vezes psicologicamente. E André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, no item 18, Lembranças Úteis, ele nos traz uma informação interessante. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Então, eu coloquei aqui, inclusive, o nosso referencial, no nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os benfeitores espirituais nos trouxeram toda a parte moral para nos auxiliar e é importante nós aproveitarmos essa oportunidade. E nós estamos falando isso porque o Espírito Hamed, ele nos fala assim, em relação a isso. Lembremos-nos de Jesus Cristo, notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. Então, negamos as nossas sombras. E Hamed continua. Assume logo, é a proposta do Mestre Jesus, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Isso está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que Hamed comenta sobre essa passagem do Evangelho? Ele nos diz assim, nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez o nosso lado escuro, as nossas reações emocionais de mágoa, de raiva, de ressentimento, de ódio, de inveja, de desejo de vingança. Precisamos trabalhar esse lado escuro em nós para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. E Hamed também nos fala assim, a sombra, ou seja, essas pendências que surgem, elas surgem sempre em nosso cotidiano, por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. E acontece, né? A gente sempre vai projetando no outro as nossas inseguranças. E Freud, que é o pai da psicanálise, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo, porque, na verdade, Pedro está projetando as suas pendências emocionais, afetivas, morais sobre Paulo. Isso não é novidade, porque Jesus já nos traz esse ensinamento antes de Freud, né? Jesus nos diz, que é importante observarmos o argueiro no nosso olho antes de tirar o argueiro do olho do nosso irmão. E Jesus nos fala também, em relação a essa proposta que Freud trouxe, há mais de 2000 anos, que a boca fala do que está cheio o coração. E é no cotidiano que afloram essas projeções, né? Muitas vezes inconscientemente. Depois a gente se arrepende, mas eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito. Mas, mesmo racionalmente tendo consciência de que, até pela bússola que o Evangelho nos traz, não deveríamos fazer essas projeções, acabamos fazendo. E aí, por que o medo de nos conhecermos? Por que o medo de nos projetarmos?
Por que o medo de identificarmos em nós essas pendências e nós trabalharmos ela? E aí, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Autoconhecimento, fala sobre o medo. Mas antes, Hamed diz assim, ainda no autoconhecimento: só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e principalmente internas, gente. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia, nos diz Hamed. E aí, Joana de Ângeles facilita esse nosso esclarecimento, para que nós percebamos o porquê desse medo. E a benfeitora espiritual, lá no livro O Homem Integral, que nós estamos estudando na nossa casa, lá no Bezerra de Menezes, ela diz assim sobre o medo: todavia é no cerne, no âmago, no espírito do ser, né, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. E Joana de Ângeles nos fala assim: os fenômenos fóbicos, que são esses medos patológicos exagerados, eles procedem das nossas experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto, ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização, ou seja, numa reencarnação posterior. Por isso que Hamed nos chama a atenção dessa importância que o Mestre Jesus nos traz de nos reconciliarmos com o nosso adversário, que na maioria de nós, eles estão dentro de nós. E esses adversários, essas nossas pendências, precisam ser trabalhadas. Não podemos deixar para frente, já que não foi trazido à tona na nossa encarnação. Elas precisam ser trabalhadas, senão elas vão ficar pendentes para outra encarnação e elas vão vir através de medos, de fobias, que vão fazer com que nós estejamos sempre preocupados de que aquelas pendências, aquelas culpas venham à tona. É interessante essa colocação que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz. E ela continua: à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional e na certeza de sua imortalidade, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a imortalidade da alma, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes e os seus seguidores, tudo aquilo que vem junto com o medo, né? A gente às vezes se isola, não tem vários tipos de medo de tomar decisões, iniciativas, ou até iniciativas de identificarmos em nós as pendências e trabalharmos essas pendências em nós, e até de realizarmos o trabalho do nosso autoconhecimento. E esses seguidores sejam de hoje, de agora, dessa encarnação, ou essas pendências que Joana nos fala, de encarnações anteriores que foram postergadas e precisam ser trabalhadas na atual reencarnação. Aí vamos ter que ver a origem desse medo e, se for necessário, uma ajuda no nível mental de profissionais dessa área. E aí nós vemos o que vem a ser essa expansão de consciência que Joana de Ângeles nos traz. Lá no livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed, no tema culpa, que nós já tivemos a oportunidade de compartilhar aqui uma exposição sobre esse assunto, ele nos diz assim: somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. E Hamed enfatiza, em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de nossas experiências vivenciadas através do tempo, e nunca pela imposição ou pelo receio, pelo medo. Então, empurrar esse lixo moral para embaixo do tapete, lá no nosso subconsciente,
não vai resolver o problema. Vivermos com medo, com receio de experienciar as diversas possibilidades que vão sendo trazidas a nível de provas e muitas das vezes trabalharmos em nós a possibilidade de nos resignarmos no momento das expiações fazem parte do nosso processo evolutivo. Enquanto nós estivermos arraigados no medo, ou achar que só a imposição, muitas vezes, não, eu estou agora no centro espírita, isso não me cabe mais, mas as reações emocionais continuam acontecendo. E esses benfeitores espirituais, o Mestre Jesus nos traz no seu Evangelho, esses benfeitores espirituais ampliam o nosso esclarecimento, nos orientando como devemos realizar esse trabalho de ampliação, de conscientização, para que possamos erradicar essas pendências morais. E também fazer acordar em nós os nossos potenciais adormecidos. E a nossa irmã, a benfeitora Hermance, ela nos fala sobre um assunto interessante, porque além de nós negarmos as nossas sombras, quando nós adentramos nesse trabalho de espiritualização, nós entramos no módulo perfeccionismo. E o Espírito Hermance, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos traz uma informação, um esclarecimento interessante. Ela diz assim: costuma-se observar na atualidade uma neurotização da proposta de renovação interior. Muita impaciência e severidade têm acompanhado esse desafio, levando-nos ao perfeccionismo por falta de entendimento do que seja realmente reforma íntima. E Hermance nos diz: quando digo a mim mesmo, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercermos o auto-perdão, a admitirmos as nossas falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, ou seja, falsidade, fraqueza ou conivência com o mal, com as nossas pendências. E Hermance diz assim: a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. E Jesus nos fala, quando ele nos ensina, e ele falava a Pedro: olha, precisamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas não só o próximo, precisamos trabalhar o auto-perdão em nós e a perseverança na nossa caminhada evolutiva toda vez que falharmos, cientes de que toda vez que infringirmos as leis divinas, nós teremos as consequências, que arcar com as consequências, mas precisamos seguir em frente e não desanimarmos. E à medida que expandimos a nossa consciência, Joana de Ângeles nos traz uma informação interessante no livro Ser Consciente, lá na introdução do livro, O Ser Consciente, sobre essa expansão. Né? E ela diz que à medida que nós tomamos consciência de nós mesmos, né, tornamos seres conscientes, devemos trabalhar sempre participando do ponto inicial da nossa realidade psicológica. Então, a partir dessas pendências, é dali, eu preciso trabalhar essas minhas pendências. E Joana nos fala, aceitando-os como é. E eu entendo que a benfeitora nos fala, né, como é que estamos naquele momento. E essa aceitação não é nos acomodar, eu sou assim, não vou mudar. Ela complementa, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz, aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. A imagem está propondo aí, sem máscara. E sem deterioração, sem nos depreciarmos. Para isso, Joana diz,
O ser consciente não se julga, não se justifica, não se acusa e nem se culpa. Apenas descobre-se e se aprimora trabalhando as suas imperfeições. E ainda Hermance, lá no livro Escutando os Sentimentos, isso é tudo sobre expansão da nossa consciência, né? Os obstáculos que vão surgindo que fazem a gente desanimar e até desistir. Hermance, lá no livro Escutando Sentimentos, no capítulo 10, A Sombra Amigável, ela nos fala: não te agridas quando sentires o que não gostarias. Ama-te ainda mais nesses momentos. Aceita-te. Diz: eu aceito a minha imperfeição. Senti-la não quer dizer que eu seja menor. Ou seja, me identificar com ela achando que eu sou a raiva. Não é. E a irmã se continua: eu aceito minhas particularidades. Eu me amo como sou e não me abandonarei, porque somente eu posso me resgatar. Não é isso que Jesus nos ensinou na maioria dos processos de cura? O que ele questionava? O que queres tu que eu faça? E nos processos de cura que se realizava, Jesus deixava bem claro como funcionava esse processo, a lei: a tua fé te salvou. E é preciso que nós tenhamos essa disposição, essa vontade, e perseveremos na nossa caminhada evolutiva, porque os desafios fazem parte do nosso processo de evolução. E Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda em relativa à expansão da nossa consciência, lá no capítulo 24, na terceira parte, ele nos diz: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, gente. Não há progresso possível sem que nós nos observemos atentamente. É necessário vigiarmos todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. O autoconhecimento, essa observação. E como é que nós podemos colocar em prática essa proposta de que vem, começa lá com o Mestre Jesus: vigiai e orai para que não caís em tentação. Leon Denis amplia esse esclarecimento, ensinamento do Mestre Jesus. Para o nosso aperfeiçoamento, precisamos vigiar os nossos atos impulsivos. Precisamos olharmos com muito carinho para dentro de nós e dirigirmos nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Lá no Livro dos Espíritos, o mestre Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: conhecemos então toda a sabedoria dessa máxima: conheces a ti mesmo. Porém, a dificuldade está em precisamente cada um de nós nos conhecermos. Qual o melhor meio de consegui-lo? E o nosso querido irmão, né, esse benfeitor Santo Agostinho, nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim, Santo Agostinho fala, que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de ser reformado. Olha que interessante. Podemos ou já dar continuidade ou iniciarmos essa prática, né, a partir de hoje. E finalizando, Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, nos traz uma ferramenta valiosíssima. Ela nos diz assim: sempre que errares, recomeça com o entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta tem um preço: a perseverança no dever moral, gente. Mas Joana continua: se, todavia, tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa encontrar-se enraizada, arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade e a consciência divina te erguerá
a paz. Essa é a nossa proposta de hoje, trazer informações desses benfeitores sobre a importância do nosso autoconhecimento. Passo então agora a palavra à nossa dirigente Zilda. Muito lindo, muito bonita a sua exposição, seu Almir. Eu quero perguntar se alguém deseja fazer algum comentário, alguém que está presente, ouvindo seu Almir. Se deseja fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que nós não temos ninguém, seu Almir. Então, vou pedir da Cáritas para fazer nossa oração de encerramento. Tá bom, Cáritas? Ok. Então, vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida, pela palestra, pela disposição do nosso irmão Almir em contribuir com a tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Que possamos refletir em cada assunto que aqui foi abordado. E que assim seja. Que assim seja. Seu Almir. E aí, seu Almir, tá tudo bem? Tudo bem? Ótimo, muito obrigada pela noite de hoje. Muito bonita sua exposição. E até amanhã, não é isso? Até amanhã temos a nossa atividade. Uma boa noite a todos. Boa noite, Celina. Agora o pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Um abraço, seu Almir. Um abraço.